Bem-vinda a mais uma aula de física. E na aula de física dessa semana, nós vamos resolver questões aplicando os conceitos que a gente estudou na semana passada, que é sobre máquinas simples. Então, nós vamos ver aí uma questão sobre plano inclinado, questão sobre alavancas e questão sobre roldanas. Então, atentem aí à resolução das questões sobre esses temas, para vocês terem uma noção de como é que são cobradas as questões, tá? Então, bons estudos. Vamos aqui para a primeira questão. Diz assim: a figura mostra um bloco de massa N subindo uma rampa cheia de imperfeições, inclinada de um ângulo θ, depois de ter sido lançado com uma certa velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar, faça um diagrama vetorial das forças que atuam no bloco. Então, a questão está dizendo assim, que tem um bloco, esse bloco foi lançado, foi empurrado para subir em uma rampa. Essa rampa diz que tem uma inclinação aí do ângulo θ, e aí ele vai subindo. Ele também diz que a rampa aqui está cheia de imperfeições, tá? Então, se está cheio de imperfeições, vai ter uma força de resistência que é o movimento. Então, como é que a gente vai fazer o diagrama dessas forças vetorialmente? Você pega o bloco e isola ele, ó. Você pega ele da maneira que ele está ali, na rampa, beleza? E aí, você sabe que ele está aqui, subindo aqui a rampa, certo? Agora, a gente vai ver as forças que agem sobre ele. A primeira força que age sobre ele, que você sabe, que você tem certeza que ela está aí, é a força peso. Gente, a força peso, ela sempre vai ser, ó, vertical, sentido para baixo, ok? Representada aqui pela letra P maiúscula. É a força peso. É uma força devido à ação gravitacional. Uma outra força que existe aqui é a força normal. O que é a força normal? É a força que a superfície, no caso a rampa, faz sobre o bloco, empurrando ele para cima. Essa força normal é representada pela letra N. Então, aqui, ó, a superfície está aqui, o bloco empurra a superfície para baixo devido ao peso dele e a superfície empurra ele para cima. Então, é uma força que está atuando sobre o bloco. É chamado de força normal. Todo corpo que estiver em contato com uma superfície, essa superfície faz uma força sobre esse corpo e essa força é chamada de força normal e é representada dessa forma. Porque a superfície não está aqui, então ela vai empurrar aqui, ó, nessa direção, nesse sentido, tá? Sempre a força normal é perpendicular à superfície, ok? Outra força que temos aqui é a força de atrito, ó. É uma força de resistência ao movimento, porque a questão diz que a rampa ela é cheia de imperfeições. Então, se tem imperfeição, significa que ela não é polida, que ela não é lisa. Então, enquanto o bloco está subindo aqui, ó, vai existir uma força que vai impedir o movimento dela, que é a chamada força de atrito, que nós já estudamos. Essa força de atrito aí, como ela existe e existe quando o corpo está em movimento, é chamada de força de atrito cinético. Então, essa questão de plano inclinado, ela é bem básica, ó. Pede apenas para você identificar quais são as forças que estão agindo sobre o bloco. Então, você analisa direitinho e vê quais são, tá? Então, é isso. Vamos aqui para a segunda questão. Para levantar 500 kg, emprega-se uma alavanca de 1,50 metros. O ponto de aplicação e o ponto de apoio distante 0,30 metros. Qual a força que se deve aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Então, ele quer saber qual é a força que eu tenho que fazer aqui na extremidade da alavanca para me erguer essa pedra aqui. Então, aqui você vai utilizar aquela relação que eu citei na aula passada, quando falava lá sobre alavancas, que diz o quê, ó? Que a
força potente vezes o braço de potência é igual a força resistente vezes o braço de resistência. Quem são essas forças aqui? Olha só, aqui eu tenho um ponto de apoio, ok? A distância do ponto de apoio até o objeto que eu quero levantar é chamado de braço de resistência. Então, essa distância aqui é 0,30 metros. O peso do apoio, ou peso do corpo, essa pedra aqui, ela faz uma força nessa barra, nessa alavanca. Essa força aí equivale ao peso dela. Então, essa força que a pedra faz aqui nessa extremidade da alavanca é chamado de força de resistência. Aqui, olhando para esse outro lado, a força que alguém vai aplicar aqui para levantar essa pedra é chamada de força potente, é aquela que vai fazer com que a pedra se mova. E a distância da força potente até o ponto de apoio é chamado de braço de potência. Então, você multiplicando força potente vezes o braço de potência, esse produto é igual a força resistente vezes o braço de resistência, sempre levando aqui como referência o apoio, tá? Então, vamos aqui. Quais são os valores que eu tenho? A força potente é o que eu quero saber, então eu vou chamar de P, porque é o Pzinho aqui, tá? Vezes o braço de potência, que é essa distância, ele diz que é 1,20 metros, ok? Que aqui na questão ele coloca como 1,50, né? Mas aí nós vamos corrigir aqui e botar 1,20, tá? Para ficar tudo ok. Então, a força de resistência é a força peso. Quem é a força peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Como aqui ele está em um meio que vivemos, né? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Então, a massa dele, ó, é 500, né, quilogramas, vezes a massa, que é 10. Então, o peso vai ficar igual aqui a 5.000 newtons. Então, a força de resistência, que a força que a pedra está fazendo sobre aqui a alavanca, é de 5.000 quilogramas, ou melhor, 5.000 newtons, vezes o braço de resistência, que é essa distância, 0,30 metros. Então, vamos resolver aqui essa continha, tá? Então, a gente multiplica logo esse lado aqui, ó. 5.000 vezes 0,30. Então, 5.000 vezes 0,30 vai dar 1.500. Passo dividindo aqui, né? Porque eu quero encontrar somente o P. Então, eu passo 1,20 dividindo. Vai ficar igual, ó, 1.500 dividido por 1,20. Então, eu vou ter que a minha força potente vai ser igual a 1.250 newtons. Vai ser a força que eu tenho que aplicar aqui nessa extremidade da alavanca para me levantar essa pedra. Observe que a força que eu vou ter que aplicar aqui é muito menor do que o peso da pedra. O peso da pedra é 5.000 newtons, né? Imagine aí, ó, 5.000 newtons foi para 1.250 newtons, então diminuiu bastante. Olha o benefício de uma alavanca. Serve para você aplicar menos força, fazer menos esforço para realizar uma determinada atividade. No caso aqui é levar uma pedra com peso de 5.000 newtons e uma massa de 500 quilogramas. Vamos aqui para a terceira questão. Na figura abaixo, despreze as forças dissipativas e calcule o valor da carga que, sabendo que o rapaz exerce uma força de 25 newtons para mantê-la em equilíbrio. Então, aqui, gente, é um sistema de roldanas. Observe que tem uma roldana fixa e tem duas roldanas móveis.
E aqui na extremidade eu tenho um objeto que tem uma carga Q, um peso Q, que é o que eu quero descobrir. E o que nós sabemos sobre roldanas? Roldanas, a gente viu que elas alteram o sentido da força que a gente tem que aplicar para levantar algum objeto e também altera a intensidade do valor dessa força. Então, aqui eu tenho, olha só, eu tenho o peso Q e eu tenho duas roldanas móveis. Cada rodana móvel, ela diminui aí em 2 vezes o valor da força que eu tenho que fazer para levantar determinado objeto. Ou seja, vai diminuir, cada rodana presente aqui, móvel, vai diminuir 2 vezes o valor correspondente ao peso do meu objeto aqui, da minha carga, Q. Tá? Então, quantas rodanas móveis eu tenho? Eu tenho 1, 2. Essa aqui vai diminuir em 2 vezes o peso Q. E essa aqui vai diminuir mais 2 vezes o peso Q. Ou seja, o meu peso Q aí, a minha força Q, vai ser diminuída 4 vezes, tá? Então, a força que a pessoa vai estar fazendo aqui vai ser uma força que eu vou chamar de F. Vai ser equivalente a quanto? A 4 vezes menor do que o peso do meu objeto aqui, que é Q. Então, a força que a pessoa vai fazer é 4 vezes menor do que Q. É Q dividido por 4, porque eu tenho 2 rodanas móveis. Cada rodana móvel diminui aqui Q em 2, ó. Diminui Q pela metade. Então, eu somando aqui, eu vou ter Q dividido por 4. Então, Q eu não tenho, mas eu tenho F, né? Ele diz que a pessoa faz 25 aí, newtons, né? Para puxar aqui. Então, você vai fazer produtos dos meios pelos extremos. Então, fica 25 vezes 4, que vai ser igual a 100 newtons, tá? Essas roldanas móveis diminuem 4 vezes o peso Q. Então, a pessoa vai fazer uma força aqui 4 vezes menor. Por isso que é importante aí a presença de roldanas. Olha a força que a pessoa vai fazer. Só 25 newtons, comparado com 100 newtons, é uma diferença muito grande. Então, está aí a eficiência de uma roldana no nosso dia a dia, né? Facilita bastante.